Top 5 vilões que fazem as nossas unhas acrílicas se soltarem. Olá, seja muito bem-vinda ao Descomplicando com a Nani. Aqui eu ensino mulheres que queiram fazer o seu próprio alongamento acrílico de um jeito fácil. E se você é uma dessas mulheres que ama manter as suas unhas sempre lindas, vem comigo. Como eu falei, hoje eu trago para você os 5 vilões que fazem as nossas unhas acrílicas se soltarem. E eu vou te falar também o porquê isso acontece e como evitar. Eu sou a Nani, uma apaixonada por unhas acrílicas, o que me fez me tornar uma profissional da área e ser uma estudiosa do assunto. E vamos ao vilão número 5, fatores do nosso próprio organismo. A oleosidade e a umidade em excesso pode ser um problema. Para que as nossas unhas tenham uma fixação perfeita, nós precisamos prepará-las antes da aplicação do alongamento acrílico. Esse preparo é feito com uma lixa buffer pouquíssimo abrasiva e aplicação de um produto desidratador. Esse produto, ele equilibra o pH das nossas unhas. Porém, quando o nosso organismo continua produzindo essa oleosidade em excesso, isso pode fazer com que as nossas unhas acrílicas se soltem. E são vários os fatores que podem fazer isso acontecer. Por exemplo, quando o pH da nossa unha está em desequilíbrio, ou seja, mais ácido ou mais alcalino do que o ideal, isso pode afetar a produção de oleosidade na nossa pele em volta da unha. E isso pode produzir uma oleosidade maior nas nossas unhas naturais. A própria genética de uma pessoa também pode afetar esse nível de oleosidade. Às vezes, quando uma pessoa tem um cabelo oleoso, por exemplo, a unha dela também pode ser oleosa. Você já viu uma pessoa que sua muito nas mãos? Isso pode ser uma característica pessoal, nada relacionado a um problema. Esse suor faz com que a unha também fique úmida, e essa umidade também pode fazer com que a unha se solte. Tem também outras coisas que o nosso organismo pode reagir a elas, que pode ser uma dieta alimentar, questões hormonais e até mesmo como o efeito colateral de algum medicamento. E como a gente sabe que a unha está se soltando por essa causa de oleosidade? Porque a gente consegue observar que ela começa a soltar do meio para as bordas. A gente consegue identificar quando ela está solta no meio, porque aqui você está vendo que a cor dela é mais clara do que aqui. Porque aqui ela está soltinha, né? Não tem nada embaixo que altere a cor dela. Aqui, essa outra cor mais rosada significa que ela está totalmente fixa, né? Então, quando aqui no meio fica nesse tom, é porque ela tá solta, tá com um arzinho no meio, entendeu? Mas você não precisa ficar sem o seu alongamento de unhas. Qual é a solução? Como mesmo for um preparo bem feito, isso pode acontecer? A solução é diminuir os intervalos entre as manutenções. Porque a gente pode monitorar e ver o que realmente está acontecendo lá por baixo das nossas unhas acrílicas, lá nas nossas unhas naturais. Porque aí podemos tirar o esmalte e monitorar melhor o que está acontecendo. E já imediatamente também entrar em ação. Esse é um jeito de arrumar que eu mostrei num dos vídeos passados, que foi quando uma unha minha quebrou o canto e ela acabou por levantar mais lá para o meio. Então eu vou deixar aqui no card e na descrição desse vídeo para você ver como eu fiz o conserto, porque o conserto é igual, mesmo o motivo sendo o outro, o conserto vai ser o mesmo. Você vai ter que tirar a unha que está no meio e aí tirou o acrílico que estava soltinho, passa a lixa buffer, passa o desidratador e aplica novamente o acrílico. Vilão número 4. Contato com produtos químicos. O contato químico com produto de limpeza, detergentes, cloro de piscina podem ressecar a unha acrílica e ela começar a craquelar. E isso, por consequência, vai começar a soltar. Você já ouviu falar que a acetona também prejudica o acrílico?
Sim, se for em grande quantidade, ficar muito tempo em contato. Isso é usado até para fazer a retirada do acrílico. Mas se for uma coisa rapidinha, só para tirar o esmalte ou usar como um desidratador, não tem problema nenhum. Bom, a solução é evitar contato com produto químico. Se você for precisar fazer algum trabalho que você vai usar um detergente ou um cloro ou alguma coisa assim, use luvas para proteger as suas unhas acrílicas. Outra coisa muito importante é você usar sempre um óleozinho hidratante para suas unhas acrílicas. Esse é um dos cuidados que vai te ajudar a ter uma durabilidade maior e mais beleza para suas unhas acrílicas. Vilão número 3, levar as unhas à boca. Gente, esse é complicado. Porque quando a gente começa a colocar a unha na boca, dali a pouquinho a gente dá uma mordidinha mais forte. E disso eu falo com propriedade. Se você me acompanha aqui, você sabe que eu tenho essa mania feia de ficar mordendo o cantinho das minhas unhas. E aí, o que eu faço? Acabo eu mesma tirando as minhas unhas com o dente. Ainda que a acidez da nossa saliva não vai fazer nada bem para as nossas unhas acrílicas. Bom, a solução é: primeiro, você olha para as suas unhas, vê como elas estão bonitas. E pensa quanto você investiu de dinheiro para estar com essas unhas lindas. Se não der certo, você vai e pede para sua mãe te dar uma bronca. Se a sua mãe não estiver perto de você, vai no espelho e faz o papel dela. Menina, para de morder essas unhas, tá tão bonita, para que estragar? E o vilão número 2, impactos do dia a dia. Quando a gente fica pra lá e pra cá, batendo as unhas aqui e ali, quando a gente dá aquela tamboriladinha assim numa superfície e ouve aquele som gostoso que diz assim pra gente: você tem unhas longas. E isso vai fazer sua unha soltar. Outra coisa, digitar a senha nas maquininhas de cartão com a pontinha da unha. Quer ver outra? Apertar a descarga colocando a unha lá dentro. Outra coisa, você vai pegar uma mala pesada, puxa ela com força, escapa e quase leva a unha junto. Às vezes, fecha a porta na unha, a janela, bate a porta do armário, enfim. Gente, jogar vôlei, quer coisa com mais impacto do que jogar vôlei? Eu tenho uma cliente que ela ama jogar vôlei e joga toda semana, mas nem por isso ela deixou de usar as unhas acrílicas. O que a gente faz? Ela começou a usar as unhas mais curtinhas. Né, Luciana? Uma vez, uma cliente falou assim pra mim: Nani, as minhas unhas estão soltando. E eu quero saber por quê. Tá certo? Vamos entender por quê. Falei pra ela assim: você tem batido muito as suas unhas? Aí ela falou: não, imagina, nem faço nada em casa. Aí eu falei: então a gente vai ter que investigar, ver o que tá acontecendo. Daí ela começou a me contar uma história de família, sabe? Esses problemas que todos nós temos. Aí, num determinado momento, ela se inflamou assim um pouquinho e bateu com as unhas assim na mesa. E aí a gente levou um susto. Eu olhei, ela olhou e aí falei: então, é isso. Sem perceber, ela estava batendo as unhas dela. Ela fez involuntariamente. Então, às vezes, a gente não percebe, mas a gente bate as unhas. Tanto que, num outro vídeo, as minhas unhas de quadrada ficaram redondas, de tanto que eu bati. É nessa hora que a gente entende, a gente percebe o quanto a gente bate a unha e não percebe. Bom, a solução para isso é a gente adequar os nossos hábitos, né? Passar a ser mais delicada, prestar mais atenção nos nossos movimentos. Quando a gente for, então, apertar a descarga, a gente pode dobrar o dedo. Quando a gente for digitar a senha do nosso cartão, a gente pode, na maquininha, né, usar assim, de lado. Enfim, tentando, a gente consegue. E que rufem os tambores! Agora, o vilão mais sorrateiro e enganador de todos. Vilão número 1. Acrílico em contato com a pele. Primeira coisa que você tem que saber: o acrílico não fixa em pele, apenas em unha. É uma característica do produto. Eu já falei sobre isso num vídeo anterior, abordando o correto preparo da cutícula.
Mas eu escolhi esse vilão porque realmente ele é o que pode dar mais problema. Se encostar na pele, ele solta mesmo. Se você fizer um ápex não tão bom, uma curvatura não tão boa, uma estrutura não tão perfeita, pode não soltar a sua unha. Ela pode se manter fixa e resistente, mas encostou na pele, ela vai soltar. E por que eu falei que ele é um vilão sorrateiro? Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo e eu achei a maior lição. Eu achei ótimo ter acontecido isso. Por quê? Eu fiz um curso com uma empresa americana e quando eu cheguei em casa e fui testar o método, eu fazia a aplicação do acrílico, fazia a cutilagem perfeitinha, tudo direitinho como eu aprendi no curso. E aí eu ia testar e o acrílico soltava no mesmo dia, às vezes 1 ou 2 dias depois, mas não durava nada. E eu ligava para a minha instrutora técnica, ela tentava me ajudar. Aí a gente falou da estrutura, a gente falou da curvatura, a gente falou da linha da cutícula, do ápex, e sempre soltava. Eu acho que ela já estava até cansada de eu tanto ligar para ela. E ela acabou concluindo que deveria ter peles encostando no acrílico na hora da aplicação. E, realmente, olha só o que aconteceu. Quando eu peguei a massinha do acrílico e apliquei sobre a unha, o produto ainda estava um pouquinho aquoso por causa do inverno. E ele escorreu lá dentro e eu não percebi, mesmo eu tendo passado o palitinho em volta. Eu só vi quando eu resolvi levantar um pouquinho essa pelezinha do dedo e vi que tinha uma gominha lá dentro. Aí eu passei o palito novamente, retirei todo o excesso e me certifiquei que não tinha nada encostado na minha pele. É interessante que no inverno o produto demora mais para secar e no verão ele seca mais rapidamente. Aí a gente tem que prestar atenção na textura do produto, porque ele não pode estar escorrendo e também não pode estar muito firme, porque senão a gente não consegue distribuir ele sobre a unha. A solução fácil, muito fácil, é que eu descompliquei tudo isso quando eu criei o meu método, para não escorrer nunca. E eu vou te ensinar. Agora, por que eu falo para você que o meu método, ele é descomplicado e fácil e dá muito certo para quem não tem prática? Olha só, a gente vai fazer uma coisa que eu chamei camada base. Então, a gente passa ou uma colinha ou o próprio monômer, que é o líquido do acrílico, e depois a gente joga o pozinho por cima. E é por isso que eu falo que quando a gente vem com a pérolazinha, a massinha, ele não vai escorrer. Por quê? Porque ainda que esteja molinho, né, a massinha que a gente faz, a gente não conseguiu entender o ponto dela ainda, o ponto da pérola, não tem problema nenhum. A gente faz a camadinha base na nossa unha, e aí é aquilo que eu falei pra você, ó. Quando uma coisa assim mais líquida, assim mais aquosa, encontra um pozinho, naturalmente esse pozinho, né, absorve, ó. Então, olha só, a gente dá uma molhadinha assim, e daí ele não vai escorrer nunca. É por isso que eu falo, essa é a técnica, algo que eu criei para ajudar a gente nessa hora e garantir que não vai soltar, porque ela não vai encostar na pele, ó. Ela vai grudar e parar de escorrer quando ela encontra o pozinho, certo? O pozinho, ela é absorvida pelo pozinho, né? Essa massinha assim mais úmida, e fica tudo ok. E esse foi o top 5 dos vilões que fazem a sua unha acrílica soltar. Ou que pelo menos queriam fazer, mas você não vai deixar. Mais uma vez, obrigada por ter estado aqui comigo. Eu espero ter te ajudado, espero que você tenha curtido esse vídeo, que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um beijão pra você.